Sou o professor Augusto Moura, seu professor de estatística. Vamos iniciar agora o estudo da estatística descritiva. Esta matéria é importantíssima. Aparece aí nos editais da Polícia Federal para a área de agente, papiloscopista, escrivão. Aparece também nos concursos para a área fiscal, auditoria dos estados, auditoria federal e também analista de Banco Central. Bom, essa parte inicial de estatística descritiva, na verdade, aparece em concurso também em nível médio, quando se pede raciocínio lógico. Muitas vezes está dentro do raciocínio lógico a parte inicial de estatística, que é a estatística descritiva. Vamos começar então o estudo da estatística. A estatística tem por objetivo a análise e coleta de dados e organização de dados na forma de tabelas e gráficos. Está aí a definição da estatística descritiva. É a primeira parte da estatística, é o que vamos tratar nessa nossa aula. A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para organizar um conjunto de dados na forma de tabelas e gráficos. Bom, vamos então ver como é que os dados são organizados. Vamos partir de dados de exemplo. Suponha que esses dados já tenham sido coletados e aí vamos trabalhar com eles. Uma forma de organizar dados é através do chamado diagrama de ramos e folhas. É uma maneira de organizar os dados brutos. Essa tabela que você está vendo aí, esta tabela, veja que ela já está até em ordem crescente, mas representa os chamados dados brutos de um atributo X. Isso foi colocado numa prova do Banco Central. Vamos ver aí, a partir dessa tabela, vamos organizar os dados na forma de um diagrama de ramos e folhas. A organização de dados na forma de um diagrama de ramos e folhas representa você reduzir o espaço onde os dados estão descritos. Vamos transformar a tabela em um diagrama onde fica mais fácil fazer a quantificação deles e determinar parâmetros como média, mediana, moda e outros parâmetros que veremos no curso de estatística. Bom, temos aqui os nossos dados. O primeiro valor é o número 82, depois vem o número 90, 90, 93. Suponha que esses dados foram coletados. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Significam 49 valores. Bom, quando você olha para esses valores, não é fácil determinar qual é a maior frequência deles, o valor que mais aparece, que é conhecido como moda, o valor central, que é chamado de mediana, nem a média. Mas uma vez que você organiza na forma de diagramas, dentre eles o ramo e folha, fica mais fácil perceber esses resultados. Vamos ver como é que isso é feito? Para se organizar dados na forma de diagrama de ramos e folhas, você separa os algarismos que formam o número. Por exemplo, o número 82, que é o primeiro valor, eu posso colocar como ramo o valor da dezena. Será o ramo, enquanto a unidade será a folha, escrito como folha. Então, aqui está o número 8 já colocado. Está aí o número 8, que é o ramo. Bom, foi colocado aqui dois valores 8, para simplesmente ficar mais fácil organizar. Esse primeiro 8 aqui vão representar os números que vão de 80 a 84. Significam 5 valores. De 80 a 84 tem 5 valores. E o próximo 8 serão os números de 85 a 89. E assim por diante. Você poderia colocar só um 8 e colocar de 80 a 89 apenas em uma linha. Mas vamos fazer dessa maneira. Bom, o valor 8 já tem aqui, ó, o 8. Agora vamos escrever o 2, que está na folha. Bom, tem algum valor que começa com 8, que tem a dezena 8, além do 82? Não. Então, aqui no próximo não vai ter nada, na segunda linha não vai ter nenhum termo. Depois vai para o 90. 90 tem 9 como ramo, 0 como folha. Temos outro 90, então temos outro 0 como folha. 93, 3 na folha, que é a unidade. 99, bom, aí já muda a linha, 9. Então, escrevi aqui o 90, 90, 93 e o 99. Foi escrito na forma de diagrama de ramo e folha. Agora vamos para o número 100. 100 aparece duas vezes. Então, ó, temos o 10 e o 0 formando 100. 10 com o 0 forma 100. Novamente o 10 com outro 0 forma novamente o 100. Então escrevemos aí 100 e 100 na forma do diagrama de ramos e folhas. 101 aparece duas vezes, então vamos colocar aqui dois números 1. O 102 aparece uma, duas, três vezes. Vamos colocar o número 2 três vezes.
O número 103 aparece uma vez e o número 104 aparece duas vezes. 4 e 4. Então temos aqui o 100, 100, 101, 102, 101, 101, 102, 102, 102, 103, 104, 104. Estão vendo aí como fica organizado os valores? Vamos para o próximo, 105, então vai para a próxima linha, o 5. 107 aparece 5 vezes. Então vamos colocar o 7 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Depois o número 110, então a dezena passa a ser 11. Colocamos então o 0 aqui, ó. Esse número representa o 110. 111, 113, porque já tem o 11, basta colocar o 3, que é o algarismo 3 que está faltando, que será a folha. O 115, 115 novamente, 116, bom, opa, eu passei aqui, ó, vamos corrigir, fazer uma correção. O 115 a gente vai mudar para a próxima linha, até 4. A partir de 5, vamos para a próxima linha. Então, ó, 105, 105 não, 115, 115, 116, 117, 119, 117, 119. Depois temos 120, 120, 00, 121 aparece duas vezes, 124, já tem o 12, coloca o 4 no final, 125, muda de linha, 5, 125, tem mais duas vezes, ó, são 3 no total, 127, 130, 130, então mude de linha. Então temos aí os dois 130, 134, 135, muda de linha, 135 aparece mais duas vezes, 135, 135, 136, 140, 143, 145, muda de linha, e 158. Bom, não tem nenhum valor nesta linha, ó, fica 100 e 158. Então essas duas linhas aí, a linha do 85 ao 89 e do 150 a 154, ficou sem nenhum valor. Então dessa maneira é estruturado os dados na forma do diagrama de ramos e folhas. Vamos a mais um exemplo? Temos aqui um segundo exemplo, dados brutos do atributo X. Foi colocado aí uma tabela com dados brutos. Veja que nesse caso temos valores decimais. Então podemos usar como ramo o valor, a unidade, né, o valor inteiro como ramo, e podemos usar o valor decimal como folha no nosso diagrama. Então, o 8,4 será escrito como ramo o 8, ramo, e como folha o número 4, vai representar o 8,4. Então vamos ver como é que se representa esses dados em um diagrama. Então, primeiro valor, 8,4, 8,5, 8,5, 8,5, 7, 8 e 9. Então vamos representar ó, em uma única linha 4,5, 5, 5, 7, 8 e 9. Então temos aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Estão aí representados. 8,4, 8,5, 8,5, 8,5, 8,7, 8,8 e 8,9. Bom, vamos limpar aí para poder ficar mais bonito, né? Vamos colocar com a letra menor. Então vamos reescrever. 8,4, 8,5, 5, 5, 7, 8 e 9. O próximo. Já escrevemos com 8, com 9, 90, 9,0. Então, colocar o 0 3 vezes. O 9,1 tem duas vezes. Coloque 1. 9,3. O 9,8 e 9,9 aparece duas vezes. 9,8, 9,9 aparece duas vezes. O 10, 10,1, duas vezes. 10,2. 10,4 aparece 3 vezes, 10,8, 2 vezes. O 11,5 aparece 2 vezes, 11,6, 11,8. O 12, 12,4
12,9, 13,1, 13,5, 13,6, 13,9, 14,2, 15,2, 15,3, 3, duas vezes, 15,6 e 15,6. Bom, estão aí os dados escritos no diagrama de ramo e folha. Então vimos aí dois exemplos de representação do diagrama de ramo e folha. Bom, e para que isso é usado? Vamos ver como aparece aí o cálculo em prova. Na prova, você não vai fazer esse diagrama já vem pronto, mas é necessário que você saiba interpretar. Por isso que eu fiz esses dois exemplos aqui nessa aula. Vale a pena porque aparece uma questão, isso aqui vai valer dinheiro para toda a sua vida. Não esqueça, vai fazer um concurso público, uma questão dessa pode definir o seu futuro nos próximos 30 anos, depois ainda a aposentadoria. O inicial aí da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, acima de R$10.000. Se você vai fazer um concurso para auditor, R$20.000 por mês. Então, estatística é uma matéria importante, porque aparece em concursos com salários elevados. Bom, vamos ver aí a chamada tabela de frequência agora. A tabela de frequência é uma forma de organizar dados, outra maneira. Vimos o diagrama de ramos e folhas. Então existe também a forma de organizar dados através da chamada tabela de frequência. Na tabela de frequência, os dados brutos, o que representa dados brutos, são aqueles que não se encontram pontos para análise, por não estarem numericamente organizados. Isso é chamado de dados brutos. Dados brutos são aqueles dados que não estão organizados. Exemplo, está aqui, ó. Veja que esses dados eles não estão organizados, nem de forma crescente, nem de forma decrescente. Então fica difícil a análise de dados através de dados desorganizados. Bom, o rol já representa uma lista em que os valores estão dispostos em ordem crescente ou em ordem decrescente de grandeza. Então está aqui o exemplo, ó. Os dados anteriormente colocados, né, na verdade não estão se referindo ao anteriores, mas veja que nesse caso, ó, temos aqui o 2, depois o 4, o 6, o 7, o 8, 8, 8, 9 e 10. Então isso aqui é chamado de rol, porque os dados estão organizados. Quando eles não estão organizados, são os dados brutos. Vamos então organizar nossos dados na forma de tabela de frequência. Temos aí a idade em anos de 30 alunos de um curso de Direito em uma determinada faculdade. A partir desses dados, vamos organizar os dados na chamada tabela de frequência. Observe como se organiza uma tabela de frequência. O primeiro passo é escolher aqui um intervalo de classes. Observe que o menor valor do intervalo é o número 17. 17 é o menor valor do intervalo. É chamado de limite inferior. Limite inferior, representado por L maiúsculo I, vai ser o número 17. Já o limite superior é o número 42, esse é o máximo valor da nossa tabela, é o limite superior. LS representa o limite superior, 42. Então observe que fizemos aqui uma tabela com classes de 5 em 5. 5 em 5 anos, onde começamos com o número 15, porque engloba aí o limite inferior, e terminamos com o número 45, onde engloba o limite superior. De 15 a 45 engloba o 17 a 42. Bom, a primeira classe vai de 15 a 20, só que aqui a classe foi definida de forma em intervalo aberto. Então vamos modificá-la, vamos colocar aqui fechado e aberto. Fechado em 15, aberto em 20. Fechado em 20, aberto em 25. O que significa o intervalo aberto? Quando eu escrevo 15 fechado e 20 aberto, significa que podem fazer parte desse intervalo o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. O 20 não pode fazer parte. Então vamos considerar isto, que do lado esquerdo é fechado, do lado direito é intervalo aberto. Vamos aproveitar aqui, apagar esses dados que vamos precisar aí do nosso espaço. Vamos apagar isso aqui também e vamos começar a quantificar. Quantos valores existem em cada intervalo? Considerando a esquerda fechado, a direita aberto. Quantos valores estão entre 15 e 19? Vamos contar, observando as colunas. De 15 a 19, na primeira coluna temos o 18, um valor. Na segunda não tem. Na terceira, quarta, tem o 17,
quinta o 18, o 19, 19, de 15 a 19, o 17. Temos aí no total 6 valores, então a frequência de ocorrência de 15 a 19 é igual a 6. Bom, como temos o intervalo de 15 a 20, o intervalo de 15 fechado, aberto em 20, o valor que vai representar a grandeza, o xi, representa a chamada grandeza aleatória, a nossa grandeza de estudo, a grandeza em estudo, que nesse caso é a idade. Fi representa a frequência, frequência absoluta dessa grandeza, frequência absoluta. Então temos aí a grandeza, xi, e sua frequência. Bom, como temos um intervalo, adotamos como valor da grandeza a média aritmética de 15 e 20. O primeiro valor é o x1, que será a média de 15 mais 20 dividido por 2. Esse é o padrão que se adota em estatística. 15 mais 20 é 35, dividido por 2 dará 17,5. O próximo valor de xi será o valor x2, que será a média do próximo intervalo, 20 e 25. 20 mais 25 dividido por 2. 20 mais 25 dividido por 2 dará 45 por 2, resultado 22,5. A diferença entre eles vai ser de 5 em 5, então vai ficar 17,5, 22,5 é o valor central do intervalo. De 25 a 30 vai ficar 27,5. De 30 a 35, 32,5. 35 a 40, 37,5. Veja que o intervalo é de 5 e 5 entre um valor e outro. 40 a 45, 42,5. Esse é o valor que representa a variável x-índice, a idade média de cada classe. A frequência, já temos que a primeira frequência é 6. Vamos para a segunda frequência. Vamos usar aqui outra cor de caneta, a cor verde. Bom, valores entre 20 e 25, só que 25 não entra, na verdade de 20 a 24. Na primeira coluna temos o 24, 20 a 24, 24 na segunda coluna. Terceira coluna, o 24 novamente, 20 a 24, ó, 20 e 23. Temos um total 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então temos aí 5 valores. Bom, o próximo, agora o intervalo de 25 a 30. Então é dessa maneira que é feita a chamada tabela de frequência. É feita a contagem de valores. Vamos pegar aqui o valor azul. Vamos agora contar os valores de 25 a 30. 25 a 30, na primeira coluna, 25 a 30, a 29 na verdade. Temos o 26, o 27, o 28, o 26, o 28, ó, 27, 29. Pronto, estão aí os valores de 25 a 30. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores também. 7 valores. E vamos mudar aqui a cor da caneta para que fique fácil. Eu sei que você aí já terminou. Vamos pegar aqui o laranja. Então vamos contar agora de 30 a 35. Fica mais rápido agora 30 a 35. Ó. Temos 1, 30 a 35, 1, valor 30 a 34, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Ó. 7 valores de 35 a 40. Então já vamos terminar essa parte. Vamos mudar a cor de caneta para... Vamos para 35 a 40. 35 a 40 agora. Primeira coluna não tem, segunda coluna 35 a 40, mas 40 não entra, né? 35 a 39. Então temos o 36, vamos colocar um X, 36 novamente, e o 35, tem 3 valores. E de 40 a 45 temos 1 e 2, sobrou 2 valores. Bom, vamos totalizar. 6 mais 5, 11, mais 7, 18, mais 7, 18 mais 7, 25, 25 mais 3, 28, 30. Então, no total, são 30 valores. Esse é o total de valor da nossa tabela. Então, temos aqui 30 valores. Vimos, então, o valor da grandeza xi e a sua frequência absoluta. O próximo é a chamada frequência relativa. A frequência relativa se calcula, FRI representa a frequência relativa da variável xi. Se calcula pegando cada frequência, dividindo pelo total. Então a primeira vai ser 6 sobre 30.
6 sobre 30 é o mesmo que 1/5, 0,5. 6 sobre 30 é o mesmo que 1/5. E 1/5 é o mesmo que 0,2 ou 20%. Essa é a frequência relativa. A próxima, 5 sobre 30. 5 sobre 30 é 1/6. Vamos dividir 1 por 6, ó. 0, vai ficar 10. Resultado aqui vai ficar 1. 1 vezes 6 sobra 4. 40 dá 6,36. Ó. Vai ficar 0,166. 1,6. A próxima frequência, 7 sobre 30. 7 sobre 30. A próxima, 3 sobre 30, que é 10%, 0,10. E 2 sobre 30, 0,067. 0,6, vamos aproximar. 7 sobre 30, então isto é conhecido como frequência relativa, ela pode ser expressa em porcentagem. 7 por 30 dá 0, 70 por 30 dará 2, sobra 10, vai ficar 100 por 30 dará 3, 3,3. Então, resultado 0,23. 0,23. Então, essas são as chamadas frequências relativas. Bom, em seguida, vem a frequência acumulada. FI maiúsculo é a frequência acumulada. Você vai pegar a frequência absoluta e somar. A primeira frequência é 6. 6 mais 5, 6 mais 5, você vai somando, vai dar 11, é chamada de frequência acumulada. 5 mais 7 resulta em 12. 11 mais 7, na verdade é 11 mais 7. Não, 5 mais 7, 11 mais 7, você vai somando os valores e vai encontrar as frequências acumuladas. 11 mais 7, resultado vai ficar 18, mais 7, 25, o próximo é 3, o próximo valor é o valor 3, somando 25 mais 3, 28, e 28 mais 2, frequência acumulada, 30. Isso é conhecido como frequência acumulada. E o último é a frequência relativa acumulada, o FRI maiúsculo, frequência relativa acumulada. Começa com este valor que é 0,2. De frequência relativa 0,2, aí você vai somar o próximo que é 0,16, vai ficar 0,36. Primeiro é 0,20 ou 0,2, 0,36 mais 0,23. O próximo, somando, dá 0, o valor exato, né, porque isso é uma dízima, dará 0,50. Chega a 0,36 mais 0,60. 0,60 mais 0,23, 0,83. 0,93, só que aqui é 666, né? Então vai fechar em 1, que é 100%. Então, estão as chamadas frequências acumuladas. Bom, gente, é dessa maneira que se constrói a chamada tabela de frequência. Bom, não se preocupe que na prova você não vai precisar construir uma tabela de frequência. A tabela de frequência ela já vem. E a partir da tabela de frequência se constrói os chamados histogramas, que são esses gráficos. A partir da tabela de frequência, temos aqui as frequências, se coloca em gráfico na forma de barras e esses gráficos são chamados de histogramas. Em prova, esses valores já virão para que você possa utilizá-los. Por exemplo, como nessa questão. Frequência acumulada das idades de 20 jovens entre 14 e 20 anos. Então, temos aqui a idade que representa o X índice I e a frequência acumulada, que é o F maiúsculo índice I. A partir disso, podemos identificar a frequência absoluta. Bom, se a frequência acumulada é 2 para a idade de 14 anos, então aqui continua 2. Bom, para até 15 anos, a frequência acumulada 4 representa até 15 anos. Se já tem 2 aqui, 2 mais quanto dá 4? 2. 2 mais 2, 4. Ou então você faz, para obter essa frequência, você faz 4 menos 2, o resultado é 2. A próxima será 9 menos 4, então a frequência absoluta será 5 dessa classe, do valor 16. Então existem duas pessoas com 14 anos, existem duas pessoas com 15 anos nesse grupo. Existem 5 pessoas com 16 anos. Bom, o próximo valor é 12, mas antes temos 9. 12 menos 9, subtraindo, 12 menos 9, significa que a frequência dessa idade, 17 anos, é igual a 3. O próximo será 15 menos 12. 15 menos 12, também frequência 3.
Bom, o próximo, 18 menos 15. 18 menos 15, que são as frequências acumuladas, temos 3 novamente, ó, pessoas de 19 anos. E o último é 20 menos 18. 20 menos 18 significa que temos 2 pessoas. Se você somar esses valores, 2 mais 2, 4, mais 5, 9, mais 3, 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15, mais 3, 18, mais 2, 20. Ó. Foram citados que são 20 jovens. Então, como eu disse, na sua prova você não precisa se preocupar, porque ele já vai te dar a tabela, basta você saber, a partir da frequência acumulada, obter a frequência absoluta, ou da absoluta, obter a frequência acumulada. Bom, gente, ficamos por aqui nessa nossa videoaula. Então, até o nosso próximo encontro, onde falaremos do cálculo da média, mediana, moda, desvio padrão, variância e assim por diante. Até lá, até o nosso próximo encontro.